Jesus é o Senhor, irmãos. Irmãos, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 19 e 20. Amém? Todos acharam? Jesus é o Senhor? Amém. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, é motivo de muita alegria para nós, depois de tantas distâncias físicas, nós estarmos aqui hoje. Eu creio que o Senhor tem um presente para nós. E esse presente é nos mostrar que Ele é um Deus que tem cuidado de nós. Em cada situação. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem com um propósito, de fazer do homem o seu cooperador na terra. Deus não tinha outro interesse de criar o homem. Por isso que quando Ele criou o homem, Ele falou assim, Ele abençoou o homem e disse para o homem cuidar da terra, subjugar todas as criaturas, toda a situação aqui na terra. Nós sabemos que o homem é complicado. Não porque ele quis ser complicado, porque alguém complicou o homem. Mas vamos entender primeiro, para nós avançarmos nessa direção, essa palavra embaixador, essa palavra ela tem um sentido seguinte, é o título, né? É o título que é dado, é um título mais elevado que é dado para o homem, quando ele representa a diplomacia de um governo, com relação a outro soberano, é de um soberano para outro soberano. Nós sabemos que quando Deus criou o homem, Ele teve uma necessidade, ou então Ele fez o homem, para o homem representar Deus na terra. E essa motivação que Deus criou no homem, ela foi atrapalhada, foi impedida, porque o homem ouviu alguma palavra que não vinha de Deus. Por esse motivo, Deus teve que trabalhar nesse homem de tal maneira que para chegar até nós. Então Deus hoje Ele está querendo fazer uma obra em cada um de nós, para que nós sejamos essas pessoas aí. Deus sempre quis esse homem, Senhor Jesus. Então nós vamos falar hoje sobre o embaixador. O embaixador, quem é e será que eu posso ser esse embaixador? Ou os irmãos acham que pode ser ou não? Está meio difícil, né, irmão? Quem é o embaixador? O embaixador é o representante, não é? Aquele que representa, tem a diplomacia, diplomático, né? De um soberano para outro. Eu diria o seguinte, quando Deus criou o homem, porque aqui na terra não havia um governo. Havia ou não? A terra não foi dada para alguém? Não havia um governo? Então Deus estabeleceu o governo dele e passou para cada um de nós. Primeiro Ele passou em Adão, para que nós chegássemos e apresentássemos o nosso projeto para Deus. O nosso plano para o adversário. E aquelas pessoas que eram seguidores do adversário, voltasse para a palavra de Deus e ganhasse uma verdade que transformasse a vida deles. Senhor Jesus. Essa palavra foi usada muitas vezes na Bíblia, sobre embaixador, mensageiro, que é a mesma palavra, tem o mesmo sentido. Então essa palavra não tem, no Velho Testamento ela é cheia disso. Mas nós sabemos que existe um mensageiro que traz as notícias ruins, e o mensageiro que traz notícias boas, notícia de vida. Quem traz notícia de vida, nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus. Por isso que Ele nos encarregou, e não é fácil
chegar e colocar a vontade de Deus na terra. Primeiro ela precisa ser colocada dentro de nós, para depois ela sair de nós e avançar. Por isso que o homem perdeu muito tempo, quando ele, em vez de desfrutar da vida, da palavra que estava na árvore da vida, ele desfrutou outra coisa. A palavra que estava na árvore da ciência, do bem e do mal. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, isso sempre aconteceu. Deus mandava o homem fazer uma coisa e o homem era corrompido por outras coisas. Sabe onde o homem foi corrompido a primeira vez? Os irmãos lembram? Então vamos fazer o seguinte. Nós precisamos de entender o que nós vamos falar, para nós ganharmos essa realidade, para saber onde nós estamos e o que Deus espera de cada um de nós. Tá certo, irmãos? Não é fácil nós pegarmos a palavra de Deus, que Ele fez lá no início, trazer ela por toda essa história e chegar até nós. Para isso, nós precisamos de entender todo o projeto de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio. E abençoou o Senhor e disse, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra. Então, ao sermos enviados como embaixadores, chegamos onde há outro governo. Qual o outro governo que nós chegamos nele para destroná-lo? O inimigo de Deus, o adversário de Deus. Nós hoje, quando pregamos o Evangelho, nós não estamos pregando o Evangelho, porque o Evangelho ele tem uma performance diferente. Nós pregamos o Evangelho porque o Evangelho vai destronar a obra que Satanás fez, que esse outro governo fez no homem. Então nós somos mensageiros de um governo que promete vida eterna. A passo que os demais governos só dá morte, mata, mas o quê? Rouba e destrói. Roubar, matar e destruir. Essa é a sentença que Satanás pegou para ele. Então, quando nós somos enviados para destronar. Agora vamos pensar o seguinte, o que aconteceu com Adão? Quando Adão teve uma queda, que Deus tinha mandado ele para crescer, multiplicar, encher a terra, o que aconteceu com Adão? Adão perdeu a oportunidade de ser essa pessoa. E por isso houve várias quedas. E essas coisas foi caindo. Por quê? Porque o Adão, se os irmãos não leram, lembra que o Adão estava junto da Eva quando ela comeu da árvore, do fruto da ciência do bem e do mal e deu para o seu marido. Mas o que aconteceu com Adão? Ele negociou, a Eva negociou com Satanás a vontade de Deus. Irmãos, veja, irmão, nós não podemos negociar com Satanás a vontade de Deus. Deus deu para nós a vontade dele e deu a palavra, todo o projeto, a vontade dele que ele quer nessa terra. E por isso nós não podemos negociar em momento nenhum com outros mensageiros que não seja o da palavra de Deus. Senhor Jesus. Vamos ver esses acontecimentos, irmãos, na história do povo de Deus. Na história do povo de Deus. Nós somos povo de Deus? Somos? Podemos falar amém? Então, nós somos povo de Deus. Agora, nós vamos ver que entre o povo de Deus, Satanás também manda mensageiro. Se nós lermos lá vamos ler alguns versículos para nós entendermos isso. Senhor Jesus, Josué. Você sabe onde está Josué, né? Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. A primeira vez que eu ouvi falar a palavra exata, embaixador, aqui. Nessa Bíblia, revista e atualizada.
Ela fala o seguinte: usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Quer dizer, eles levaram alguma coisa velha para enganar os outros. Hoje, Satanás quer nos enganar com coisas novas, coisas diferentes, modernas. Ele chega perto de nós, não, a coisa não é desse jeito. Até filosofias, pensamentos. Então, a quem fará isso aqui? Esse aqui era um povo que quando Deus mandou, ó Senhor Jesus, quando Deus colocou o povo lá em Canaã, e falou para eles destruir todos os povos, não fazer conserto com ninguém, chega alguém e finge de miserável para enganar eles, e eles foram enganados. E fizeram aliança com esse povo, com os gibeonitas. Nós sabemos que depois de Israel teve que fazer muita coisa por causa da aliança que eles fizeram. Hoje, irmão, nós temos que ficar atento para não fazer aliança com nenhum embaixador que não seja do Senhor. Que não seja a palavra do Senhor. Que traga a palavra do Senhor. Esses aqui veio como se fossem miseráveis. São os gibeonitas. Depois os irmãos lêem a história. Isso aqui não vamos ficar muito aqui, porque nosso pensamento é mostrar o que Deus quer para cada um de nós. Amém? Então aqui foi a primeira vez que esse povo chegou e, como embaixadores, usaram de uma estratégia para enganar o povo de Israel. E enganou, e depois eles tiveram que carregar esse peso muito tempo. Mesmo que fossem escravos, mesmo que fosse, às vezes estava dentro da casa, como Judas andava com Cristo e era um traidor. Eles estavam dentro do mesmo terreno que Deus falou, tira ele daí. Mas isso é para nos ensinar hoje. Senhor Jesus. Prosseguindo. Em 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis não, 2 Reis. Capítulo 20. Doze e 13. 1 Reis 20, 12 e 13. Amém? Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um representante e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, de prata e ouro, especiarias, óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Veja só que coisa. O que aconteceu com Ezequias quando chegou os mensageiros, os embaixadores de Babilônia? Ele levou o que para eles? Não, irmão, nós lemos agora. Senhor Jesus. Levou presente. E o que aconteceu? Ele gostou do presente. Alguém traz alguma coisa para te agradar, irmãos. Um mensageiro de Satanás traz alguma coisa para te agradar. E você se agrada daquilo e mostra tudo o que você é, todos os seus problemas para ele. Aí ele fica te acusando, você é isso, você é aquilo. Mostra tudo que você tem lá no seu íntimo. Irmãos, isso aqui é a mesma... Se nós retrocedermos a nossa imaginação, nós pensamos, nós vamos ver que a Eva,
quando Satanás mostrou para ela a árvore, falou que ela era boa para se comer, agradável aos olhos, e tinha uma coisa melhor ainda, para dar entendimento. Aqui, ele agradou, ele entrou na história desse rei. Sabe, irmãos? Isso aqui custou um preço muito grande para eles. Isso aqui nós precisamos de observar, custou um preço grande para eles. Vamos ver agora qual o preço. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 32. Agora você vê o versículo 31. Vamos ler esse versículo para nós, irmão, para nós entendermos isso. Senhor Jesus. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes de Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Está vendo, irmão? Quando manda para conhecer as coisas, aí a pessoa se expõe àquilo que está no coração. Isso aqui causou um transtorno muito grande para ele. Senhor Jesus. Irmãos, essas histórias parece que não tem nada a ver conosco, não parece? Está lá no Velho Testamento. Não é isso? Ó Senhor Jesus. Depois nós vamos ver que isso chega até nós. Virando a folha aí no capítulo 35. No versículo 21, há o mensageiro de novo aqui. Ó. Então Neco lhe mandou o mensageiro, dizendo que não tenho eu contigo, rei de Judá. Não vou, mas contra a casa que me faz guerra. E disse, Deus que me repressasse, cuida de não se opores a Deus, que é comigo, para que Ele não te destrua. A gente sabe, irmão, vamos ver o versículo 22. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele. E não dando ouvidos à palavra de Neco, lhe dera da parte de Deus, saiu a pelejar no vale do Megido. Sabe, vocês conhecem a história, irmão? Se não conhece, eu vou lembrar para vocês. Aqui, esse rei saiu, ele não ouviu a palavra que chegou até ele. E quando ele chega lá, ele fingiu e vestiu uma roupa diferente. Alguém atirou uma flecha e atingiu ele e matou ele. Ele não ouviu a palavra que Deus tinha mandado para ele. Não ouvir a palavra de Deus, irmão, é um desastre. Nós estamos perdidos se não ouvirmos a palavra de Deus. Senhor Jesus. Agora vamos seguir Provérbios. Capítulo 17. Aliás, capítulo 13. Isso aqui, irmão, nós estamos lendo tudo para acompanhar a nossa história, tá, irmãos? Para chegarmos aonde nós estamos. Daqui a pouco as coisas vão chegando bem perto de nós. Senhor Jesus. No capítulo 13, versículo 17.
Fala assim: o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Qual que é o embaixador fiel que nós temos? Cristo. Cristo é o nosso embaixador fiel. Ele que vem nos salvar. Isaías, estou seguindo mais um pouco. Isaías capítulo 6. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui, o Senhor já não tinha mais ninguém para enviar. Senhor, quem que eu vou enviar? Quem é capaz de fazer o que eu quero fazer na terra? Aí ele falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Às vezes, irmão, nós temos dificuldades, muitas dificuldades, para seguir o Senhor, porque nós não nos dispomos. Eu sei, se olhássemos, até mesmo, aqui tem muitos irmãos, uns por causa de outros problemas e outros por causa da idade, não poderia estar aqui. Mas quem tem mais valor para nós? Quem eu sou, o que eu tenho ou o que eu quero ganhar? A palavra de Deus é que está em nós, a palavra de Deus é que vai chegar em nós, e a palavra de Deus é que vai me dar vida. Essa vida nossa aqui é efêmera, irmão, é efêmera. Hoje o Senhor quer que nós administramos a terra, não foi isso que Ele quis? Administramos a cidade de Ibirité. Ele quer que o poder dele seja expandido através de nós. Mas nós às vezes deixamos uma peste entrar aqui, porque nós ainda nem oramos direito. Nós oramos para nós. Nós não oramos para o Senhor derramar o poder dele em nós. Não falou que o mensageiro, ele é o quê? O mensageiro, tem dois tipos de mensageiro, não tem? Mas o fiel, o que que ele é? Medicina. Nós somos mensageiro fiel? Às vezes não somos, irmão. Então nós não somos medicina. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ser embaixador, irmão, ó Senhor Jesus, não é a minha motivação, não é eu que quero ser embaixador. Embaixador é uma pessoa que Deus escolheu. Não adianta eu falar: não, eu quero ser embaixador, eu vou ser. Não. Deus te escolheu. E se Deus te colocou na igreja, Ele te colocou no lugar onde você pode ser esse embaixador. Qual que é a primeira pergunta que nós fizemos aqui na mensagem? Se lembram? Quem é e se posso ser? Eu sou. Quem é? O embaixador é aquela pessoa que se interessa pelas coisas de Deus. O embaixador não é aquele que quer pegar só as coisas que vêm para ele aproveitar. É aquela pessoa que interessa tudo que Deus faz. Tudo que Deus quer da vida da igreja. Tudo que Deus quer, porque Ele colocou nós aqui nessa esfera. Nós não devemos estar aqui por um motivo pessoal, mas por um motivo espiritual. Deus me colocou na igreja. Deus me quer aqui. Então eu vou avançar, porque eu preciso estar com o Senhor. Senhor Jesus. Então aqui, nós precisamos de entender essa questão. Embaixador, a motivação não é a minha, mas é o que Deus me colocou em mim. Senhor Jesus. Não adianta nós decorarmos a Bíblia toda. Vocês podem ver uma coisa. A pessoa que Deus chamou, ele às vezes ele não sabe muito a Bíblia, mas ele vive a palavra de Deus. Não é que ele é sabidão, não. Tem pessoa que pensa que tem que saber muito. Não, ele tem que viver a palavra de Deus. E hoje nós precisamos ser essas pessoas que vivamos a palavra de Deus. Senhor Jesus. O Senhor nos colocou na igreja, irmão, nos deu essa visão,
para que a nossa vida esteja fora desse ambiente hostil, terrível, ingrato, que nos assedia todos os dias. Todos os dias. Em João, capítulo 17, Senhor Jesus, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então muitas coisas vêm para nos subjugar, irmão. Nos subjugar porque nos odeia, nos impedir de muita coisa, porque nos odeia. Mas ele falou, eu não sou do mundo, como eles também não são. Então isso é que o Senhor fez. Agora, diante desse apanhado, vamos encerrando, lendo Hebreus. Hebreus capítulo 11. No versículo 13. Olha o que Deus reservou para nós, irmão. Irmão, isso é algo tremendo. É algo que vai acima do nosso entendimento. No capítulo 11, a partir do versículo 13, ele fala assim, todos esses, não é isso que está escrito aí? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles a ser chamados a seu Deus, porquanto se lhe preparou uma cidade. Por um lado, hoje o Senhor tem nos colocado, nos encaminhado, nos direcionado para essa cidade. Mas quem eles eram? Era uma pessoa que não desfaleceram na fé. Mas o que faltava para eles? Faltava para eles ganhar a oportunidade de ganhar o que nós vimos no capítulo 17, 14, ter essa palavra que Deus transmitiu para eles, e eles vivenciar essa palavra, e essa palavra ser de tal maneira que ela fosse colocada dentro de cada uma pessoa que eles falassem com ele. Mas eram algumas pessoas que viviam pela fé, tiveram testemunho. Mas quando nós terminamos esse livro, no versículo 39, versículo 39, ele fala assim, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A fé deles nos ajudou, por isso que a história deles faz parte da nossa história. Nós aprendemos com eles, para não viver o que eles viveram, não sermos distraídos. O mundo traz muita coisa, muito mensageiro, para nos desviar dessa palavra. Mas graças a Deus, que nós devemos pôr um selo no nosso entendimento, que nós só recebemos palavra do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor, irmão.